Olá pessoal, tudo bem? Super Nutri na área. Esse é mais um episódio do método Não Tô de Dieta e vocês já sabem que todo o conteúdo que eu trago aqui é exclusivo para mulheres que querem acelerar o seu emagrecimento e trazendo também muitas novidades, tirando dúvidas, desmistificando mitos no emagrecimento para que você emagreça definitivamente, sem sofrimento e sem efeito sanfona. Eu sou a doutora América Moura, nutricionista especialista em emagrecimento feminino e no episódio de hoje eu quero trazer para vocês um assunto polêmico que vem gerando muita confusão, muitas dúvidas entre as minhas amoras que estão lá no grupo Jornada Não Tô de Dieta. É o jejum intermitente. Será realmente que o jejum intermitente é interessante para o emagrecimento? Quais estratégias, quais horários, o que eu devo comer, funciona para emagrecer, vantagens e desvantagens de se começar a sua dieta com o jejum intermitente. Hoje eu vou trazer para você tudo o que você tem que saber sobre o jejum e é só aqui nos episódios do método Não Tô de Dieta. Bom, o jejum realmente ele funciona para quem gosta de pular o café da manhã. Não gosto de tomar café da manhã, tenho ânsia, ou eu faço um exercício logo de manhãzinha, como por exemplo um exercício aeróbico, não tenho fome. O jejum intermitente, ele pode sim funcionar para essas pessoas que são totalmente intolerantes, não aceitam tomar o café da manhã. O estômago não aceita, ou realmente tem uma ânsia, uma repugnância por tomar o café da manhã, ou porque o dia é muito agitado, não vê as horas passar até a hora de quebrar o jejum. Pode sim uma estratégia legal para você que não gosta do café da manhã ou até que faz atividade física de curta duração, um aeróbico de curta duração de manhã e depois já vá para o trabalho, já emenda até a hora do almoço. Pode ser uma boa estratégia, mas se você não sente fome realmente, se isso não te gerar uma compulsão alimentar depois que você quebrar o jejum, por volta de meio-dia. O que acontece? Muitas pessoas usam a estratégia do jejum como a única estratégia de emagrecimento, o que pode favorecer uma compulsão alimentar. Então, eu realmente não indico para pessoas que têm problemas sérios de ansiedade, de compulsão alimentar, porque se você não está habituado, você pode ter vontade exacerbada de comer muitas calorias, alimentos que não são saudáveis, gordurosos, açucarados, quando você quebrar esse jejum. As horas alimentadas do meio-dia às 20 horas, elas devem ter um certo equilíbrio calórico, certo? Você deve continuar em déficit calórico também. Não adianta só comer sem freio, porque não é o jejum que emagrece, e sim, nas horas alimentadas, no caso do meio-dia às 8 da noite, você deve se manter também em déficit calórico e nessas 8 horas você fazer de 3 a 4 refeições, sempre mantendo a quantidade ideal de calorias. Por exemplo, então preste muita atenção. Você foi na nutricionista ou você está usando a estratégia do jejum intermitente e você já sabe que a hora que você quebrar o seu jejum do meio-dia às 8 da noite, você pode ingerir 1.200 calorias. Eu estou chutando, você pode ingerir 1.200 calorias. Dentro dessas 1.200 calorias, tem que haver um equilíbrio de macronutrientes. Não adianta você comer 1.200 calorias só de carboidrato ruim, só de açúcar, só de farinha, pouca proteína, pouca fibra, gordura ruim, fritura. Você entende que precisa haver um manejo calórico e qualitativo, de qualidade nas horas que você estiver se alimentando. Dentro dessas 1.200 calorias, você deve comer mais proteína magra, sem ser fritura, sem ser embutido. E você deve reduzir a quantidade de calorias que vem de gorduras ruins, saturadas, fritura, e de farináceos, farinhas e alimentos muito açucarados, muito doces. Reduzir o carboidrato, subir a proteína. E esse carboidrato tem que ser um carboidrato de qualidade. Carboidrato rico em fibras, carboidrato que dê mais saciedade. Então deve haver um manejo de calorias. Essa dieta de 1.200 calorias deve estar em déficit calórico e deve ser hiperproteica, deve estar com bastante proteína e ser hipocalórica.
Senão, se você se alimentar nessas 8 horas com mais calorias do que o seu corpo gasta, que é o tal do déficit calórico, o jejum não vai fazer efeito sozinho. Nessas 8 horas alimentado, que é o padrão de jejum, você começar o jejum às 8 da noite e quebrar o jejum ao meio-dia do outro dia, e do meio-dia às 8 da noite, essa janela alimentar de 8 horas deve ter esse equilíbrio entre os macronutrientes. E eu sempre recomendo, no mínimo, 40% de proteína. De 35% a 40% de proteína. De 30% a 35% de carboidratos de boa qualidade. Então, carboidratos que dão saciedade, como frutas, aveia, arroz integral, pão integral, pode até ser um pãozinho, um filãozinho, um pãozinho francês, milho, feijão, tá? Então, as batatas, então carboidratos de boa qualidade, aqueles carboidratos que têm mais fibras, evitar alimentos com muita farinha, muito açúcar, eliminar bebidas com açúcar, e as gorduras dessa dieta tem que ser gordura boa, né? Gordura do abacate, das castanhas, pode colocar um azeite para refogar os seus alimentos, os legumes, o arroz, o feijão, peixes, carnes mais magras, né? Evitar aí carne com muita gordura, ou aquela capa de gordura, ou a pele do frango, ou então aquela picanha. Tem que ser uma proteína de qualidade para que essa gordura também seja de qualidade, certo? Então é importante levar isso em consideração quando se faz o jejum. Não é somente a partir de amanhã eu vou fazer jejum, vou parar de comer às 8 e vou voltar a comer ao meio-dia. E aí a hora que você quebra o jejum, você quebra errado. Você quebra comendo, por exemplo, um hambúrguer, ou você come apenas um prato de macarrão, esquece da proteína, esquece da salada, esquece dos legumes. Precisa acontecer uma harmonia de nutrientes. O que é essa harmonia de nutrientes? Tem que ter uma combinação perfeita. O arroz com feijão numa quantidade moderada, a proteína no mínimo 100 gramas, sendo uma carne cozida, grelhada, refogada ou assada, nada de frituras. Deve ter abundância de verduras e legumes, né? De preferência temperar com limão, e uma sobremesa, uma fruta, né? Comer uma laranja com bagaço, ou uma fatia de melancia, uma fatia de abacaxi. Café da tarde, colocar uma fonte de proteína, ovos mexidos, ou whey protein com iogurte, ou um sanduíche com atum ou frango desfiado, sempre colocando proteína, no mínimo 80 gramas de proteína nessa refeição do lanche da tarde. Pode ser uma refeição doce e uma refeição salgada. Eu prefiro uma refeição salgada, tipo um sanduíche de pão integral, cenoura, alface, tomate e 80 gramas de frango desfiado. Fica um excelente lanche da tarde e dá saciedade para você suportar até a sua última refeição, que é o jantar. O jantar, sempre considere a proteína. Você sempre vai moldar as suas refeições pensando que o eixo principal é a proteína. Depois você vai somar um carboidrato de qualidade e depois você ainda vai somar uma fibra. Então você vai juntar ali proteína, carboidrato de qualidade e alimentos ricos em fibra para você ter saciedade. Entendeu? Que durante essas 8 horas alimentada, você deve comer bastante proteína, bastante fibra, carboidratos de qualidade e se manter em déficit calórico e ainda encaixar aí a sua atividade física. Vamos falar da forma mais usual de jejum intermitente, que é o método 5x12, que você pode fazer 5 dias da semana, de segunda a sexta, fazer esse jejum, né, de 16 horas, que você inicia às 20 horas e termina o jejum com o almoço ao meio-dia. E no final de semana você come habitualmente, mantendo as 1.200 calorias anteriores. Só que ao invés de você fazer 3 refeições, você vai fazer 4 e vai distribuir essas 1.200 calorias em 4 refeições. Entendeu? Que no final de semana, que às vezes você não faz exercício, você não pode comer mais calorias. Você tem que se manter ali nas suas 1.200. Seja 1.200, seja 1.500, 1.800, seja qual for aí a sua taxa de metabolismo basal ou o seu gasto energético total, que é o GET, tá? E você usa essa estratégia de 16 horas de jejum, e o que você pode consumir
nessas horas que você não está se alimentando? Em primeiro lugar, muita água. Acordar e já tomar pelo menos 500 ml de água para você purificar o seu organismo. Qualquer bebida sem açúcar, vale o seu cafezinho, pode ser o expresso, pode ser o coado, pode ser qualquer tipo de chá, só não pode ter a água com limão. Tem muita gente que faz aquele shot matinal e esquece que o jejum e alguns condimentos como a cúrcuma, a canela, pimenta negra, alguns componentes que vão no shot matinal quebram o jejum. Então o jejum, ele realmente não pode ter nenhum tipo de valor calórico. Se você tomar uma água com limão, você vai quebrar o jejum. Mas vale chás, bebidas no geral, né? Água com gás, chá, café e a água em abundância até o meio-dia. Então essa é a questão do jejum, que você pode tomar bastante líquido se você não sentir fome, é claro. Agora sim ficou fácil você compreender como fazer um bom jejum intermitente, que nas horas alimentadas você precisa ter qualidade desses alimentos e ainda se manter em déficit calórico. Senão não vai adiantar você quebrar o seu jejum ou nas 8 horas que você for se alimentar, você comer muito açúcar, muita besteira, fritura, jantar fast food, não fazer atividade física, não se hidratar, não ter bons hábitos. Você entendeu que a qualidade dos alimentos que você consome deve ser predominante numa dieta de jejum intermitente? Alimentos anti-inflamatórios, alimentos que eu falo de Deus, da natureza, alimentos que são naturais, né, que não tem aditivos químicos, nada de pacotinho, de saquinho, nada embutido, enlatado. Tem que ser o alimento que você compra na feira, que você não vai precisar, não vai ficar meses estocado. Então é importante você levar muito em consideração. Não adianta você quebrar o jejum com bolacha recheada, ou então você comer um prato de macarrão, não comer salada, não comer proteína na quantidade ideal. Então precisa sim comer mais proteína, menos carboidratos. Esse carboidrato deve ter muita qualidade, tomar muita água e ainda assim fazer atividade física. Bom, os benefícios de se fazer um jejum intermitente são inúmeros, sim, concordo. Existem inúmeros benefícios para quem é adepto do jejum intermitente, para quem gosta do jejum intermitente. E o primeiro deles é a resistência à insulina. Existem muitas mulheres que mal sabem que têm resistência à insulina e até mesmo quadro de SOP, que é a síndrome do ovário policístico, que é um dos sintomas da SOP, é a resistência à insulina. É como o seu organismo metaboliza a glicose. Então a captação de glicose pelas suas células também vão melhorar através do jejum intermitente. Essa resistência à insulina, ela acontece também pelo excesso de peso, pelo sobrepeso, pela obesidade. Por isso é importante você avaliar a sua questão hormonal, o seu peso, para ver se você já não está em um quadro de resistência à insulina. Ou então pré-diabetes, quando você já está começando a apresentar sintomas de uma pré-diabetes. E esses sintomas são bem evidentes, a dificuldade de emagrecimento, as questões hormonais, indisposição, letargia, quando a mulher fica sem energia, fica letárgica, fica lenta, não tem disposição para fazer atividade física, acorda cansada, alterações de sono, alterações no ciclo menstrual. Você precisa avaliar se você não está começando a ter um quadro de resistência à insulina. Para o diabético, o jejum intermitente não é interessante, mas para quem tem resistência à insulina, é interessante sim fazer uma estratégia de jejum intermitente, nessa de 5x2, 5 vezes na semana você faz e 2 vezes na semana você não faz, sempre se mantendo em déficit calórico, prevalecendo a qualidade dos alimentos que você vai ingerir. Outra vantagem do jejum intermitente é a diminuição dos radicais livres. Uma pessoa que está altamente inflamada, uma pessoa que está com o intestino ruim, que está com imunidade baixa o tempo todo, que consome muitos alimentos industrializados, que tem uma resistência à insulina, essa pessoa não tem uma boa absorção de nutrientes e de vitaminas, o seu organismo não consegue captar isso. Então, vai contribuir pela diminuição dos radicais livres. Outra vantagem também é a captação de glicose. Vai melhorar a captação de glicose pelas suas células. Vocês conseguiram compreender
como o jejum intermitente é benéfico para a captação de glicose, diminuição de radicais livres e melhora a resistência à insulina. A resistência à insulina é também um sintoma muito relevante, muito usual, né? Ele está muito comum em doenças metabólicas. Então, consulte o seu ginecologista, sua ginecologista, o seu endócrino, para que você faça alguns exames e veja se você não está com resistência à insulina. Talvez o jejum intermitente seja uma boa estratégia para você. Acompanhamento de nutricionista é fundamental, porque como que você vai fazer um jejum sem saber o que você vai comer nas horas que você precisa se alimentar, nas horas alimentadas? Não adianta pegar da internet, copia e cola, não é para você. Se você tiver com alguma deficiência de algum mineral, de alguma vitamina, a nutricionista vai fazer esse acompanhamento para você. Durante a consulta, a gente pergunta para o paciente quais são as queixas de saúde. Sonolência, letargia, dor de cabeça, intestino preguiçoso, intestino ruim, dificuldade para dormir, ansiedade, depressão. A gente costura essas informações, a gente pega, olha, você tem insônia, você acorda preguiçosa, você não tem disposição, você está com queda de cabelo, e aí a gente vai montar a melhor estratégia. Às vezes o jejum pode ser uma estratégia muito boa, muito vantajosa para você, mas às vezes não. Por quê? Porque o jejum, ele pode também ocasionar, que essa é uma desvantagem, uma compulsão alimentar. Se você é uma pessoa que gosta de tomar o café da manhã, se você acorda com fome, se você come pouco carboidrato na janta, ou às vezes você tira o carboidrato do jantar, come só salada, proteína, legumes, e você acorda com fome, e você raciocina que não é interessante para você tomar o café da manhã, porque você quer fazer o jejum, você quer obrigar a fazer o jejum para emagrecer, não vai funcionar. Porque nas horas que você quebrar esse jejum, você vai estar com seu apetite muito exacerbado, você vai estar com fome, você vai estar ansiosa, com compulsão, e você não vai saber se controlar, não vai saber quais são os minerais, as vitaminas, os nutrientes importantes para você consumir nas suas horas alimentares. Então, o jejum, ele pode também ser traiçoeiro. Se você não fizer com acompanhamento, se você fizer forçado, se você gosta de tomar o café da manhã, se você gosta de comer os seus ovinhos, o seu café sem açúcar, a sua fruta com aveia, o seu shake proteico de whey com iogurte, aveia e fruta. Se você gosta de tomar o café da manhã, você não precisa forçar o seu metabolismo, o seu organismo a fazer o jejum só porque é bom para o emagrecimento. Se você fizer 4 refeições por dia, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, um jantar mais leve, e comer a maioria dos nutrientes, 80% das calorias e nutrientes até as 6 horas da tarde, já fazer um jantar mais leve, proteico, com salada, com legumes, você não precisa usar a estratégia do jejum, porque senão você vai comer mais calorias, se você já tem esse quadro de compulsão. Você entendeu como não é obrigatório? É um item interessante para quem já está dentro de um plano alimentar, para quem já está fazendo uma dieta, já vem alcançando sucesso no emagrecimento. Também é uma vantagem quando a pessoa entra num platô, que é quando o organismo para de perder peso. Eu falo que é estado de sobrevivência, o organismo não tem mais estímulo para queimar calorias, queimar gordura. Esse platô acontece depois de 6 meses para mais do emagrecimento. Então não se preocupe, não é aí com 3 meses que você vai entrar em platô, quando você dá aquela estagnada. Na verdade, você deixou de estimular seu organismo. Mas o jejum intermitente, ele é usado como uma estratégia de emagrecimento para você sair desse platô, entendeu? O jejum intermitente também melhora a inflamação. Então, se você está aí com inúmeros sintomas de inflamação, intestino ruim, pele ruim, má absorção de nutrientes, uma imunidade recorrente, você está sempre doente, o seu cabelo está caindo, a sua unha está fraca, você está com aquela recorrente queixas de saúde, o jejum talvez seja para você para diminuir a inflamação. Todas as pessoas que estão com quadro de obesidade ou de sobrepeso estão sim inflamadas. Então, para quem está com obesidade no grau 1, grau 2, grau 3, o jejum vai melhorar essa questão inflamatória. Então, diminui os quadros inflamatórios. Porque às vezes a pessoa está com diabetes, com pressão alta, com um hormônio da tireoide alterado, um hipotireoidismo ou hipertireoidismo, algum problema intestinal. Então, seria interessante usar a estratégia do jejum, mas sempre com acompanhamento. No caso
Dos diabéticos eu não aconselho, a não ser que você esteja somente com resistência à insulina. Então vocês entenderam que para emagrecer não é necessário fazer jejum. Eu, Super Nutri América, eu amo café da manhã. Eu acordo com fome. Por quê? Eu gosto de ter um jantar mais leve, porque eu gosto de dormir cedo. Se eu vou dormir pesada, isso atrapalha, interfere na qualidade do meu sono. Então, de noite, eu procuro sempre comer proteína, uma salada, uma omelete, sempre mais leve. Então, eu acordo com fome. E o fato de eu treinar musculação é durante o sono reparador que a gente ganha massa muscular. Então, eu geralmente acordo com muita fome e eu sinto vontade de comer de manhã. Gosto de tomar um bom café da manhã. Eu sempre gosto de ovinho, um pãozinho integral, até um pãozinho francês com ovo no meio. Fruta, eu amo comer fruta no café da manhã, com aveia. Um pãozinho integral com queijo cottage. Eu amo o meu café da manhã, mas eu nunca dispenso a proteína. E na hora do almoço, eu já estou mais satisfeita, como normal, um prato bem caprichado. Café da tarde, como ali também a proteína, repito o café da manhã, que é uma ótima estratégia, e meu jantar é mais leve. Em média, 20% das calorias diárias. Então, eu não sinto tanta fome à noite, mas de manhã eu gosto de tomar o café da manhã. Então, o jejum, eu já fiz. Não vou dizer para vocês, você emagreceu com o jejum? Não, eu não emagreci com o jejum. É que quando eu fiz o jejum, eu estava em déficit calórico. Eu estava consumindo menos calorias. Então pensa comigo, você vai fazer uma dieta de 1.200 calorias e você vai dividir em 4 refeições, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, vai dar uma média de 300 calorias por refeição, lembrando que tem que comer fibra e proteína em todas as refeições, combinado? Se eu reduzir, tirar o café da manhã, vão se tornar 3 refeições de 400 calorias, mas eu vou ter que permanecer nas 1.200 calorias diárias. Então o jejum ele vai ter as suas vantagens, como eu já mencionei, para quem não gosta de tomar café da manhã, que realmente não é adepto, melhora a resistência à insulina, melhora a captação de glicose, diminui a inflamação, melhora a absorção de nutrientes, mas não é para todo mundo, não é porque a fulana, a vizinha, a amiga fez o jejum que funcionou que para você vai funcionar. Às vezes ela fez o jejum intermitente, melhorou os hábitos, passou a se exercitar e falou que o que funcionou para ela foi o jejum. O jejum vai melhorar principalmente a inflamação, captação de glicose e resistência à insulina. Em algumas doenças metabólicas, você precisa melhorar esses 3 quadros. Então vai ser mais benéfico principalmente para essas pessoas. Mas não significa que é um item obrigatório de emagrecimento. Comer melhor nas quantidades adequadas vai fazer com que você se mantenha na sua dieta. Qual é a melhor dieta? É aquela que você se mantém nela e que você faz. Não adianta fazer jejum por 15 dias e os próximos 15 dias comer igual uma capivara maluca. Entendeu? Se você gosta do café da manhã, apenas coma com moderação, comendo a sua proteína e não precisa fazer o jejum. Existem benefícios e existem desvantagens. Escolha um profissional que possa te orientar, mas eu espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas sobre jejum para vocês aqui no meu IGTV, no Instagram e também no meu canal no YouTube. Se você gostou desse conteúdo maravilhoso, espero que você compartilhe com as suas amigas, com a sua irmã, com a sua cunhada, com a sua sogra, para aquelas pessoas que estão aí achando que o jejum é milagroso. Ele realmente é muito bom, mas ele não é uma única estratégia para emagrecimento. Porque se a pessoa melhorou os hábitos, toma mais água, dorme melhor, faz exercício e faz jejum, não é o jejum, mas a melhoria dos outros hábitos que fez com que essa pessoa emagrecesse por consequência da melhoria dos hábitos, e não somente e exclusivamente pelo jejum. Entenderam? Se você gostou desse conteúdo, compartilha, manda para todo mundo, comenta, curte, que eu vou adorar responder vocês aqui, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo da Super Nutri.